Olá, pessoal. Aqui é a Juliana Oliveira e fui convidada para estar aqui nesse podcast Velhinhos Nem Tanto para contar um pouco do testemunho através, da minha mãe. Então, que você seja abençoado e edificado através desse podcast. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Mais uma vez, nós estamos reunidos aqui, nesse podcast gostoso, abençoado, velhinhos, nem tanto. Os velhinhos hoje não estão muito animados, não, estão meio devagar, é o frio, mas assim, vai ser um podcast assim, onde Deus vai falar muito ao nosso coração, ao coração de cada um que estiver assistindo esse podcast, Nós já conhecemos o testemunho da pessoa que foi convidada hoje, E ela está num lugar que eu acho que deve estar quente, Porque a gente conhece esse lugar como tem sempre calor, tem praia, Então a gente acredita que deve estar quente lá, Mas é isso ela que vai dizer, Então agora eu vou passar a palavra pro Wiltinho, meu irmão aí, Para ele também fazer a apresentação desse testemunho que vai ter, dessa pessoa maravilhosa que está aqui conosco hoje, e tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. É com você, Wiltinho. Amém. Aqui em São Paulo está bem frio hoje, Mas estamos aqui, gravando novamente. E eu queria pedir para você que está assistindo que, se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir a palavra que está sendo dita hoje. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo. Se você puder também, se inscreva no nosso canal no YouTube. O canal é Velhinhos Nem Tanto, E também temos a nossa página no Instagram, que também é @velhinhos nem tanto, Também dê um like para nós aí, porque isso aí ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, tá bom? Então, agora eu vou passar para o Enéas. O Enéas vai apresentar a nossa convidada de hoje. Vai lá, Enéas. Olá, pessoal, tudo bem? Pois estamos aqui mais uma vez nesse podcast online, porque a nossa convidada hoje é de fora, do Rio de Janeiro, E como já foi falado aí, ela tem um testemunho assim, na verdade é um testemunho da filha dela, que a irmã Eliane Oliveira vai dar. A filha dela chama-se Juliana Oliveira. A filha dela é militar, onde ela foi acometida aí de um atentado, Foi lá no Rio de Janeiro, passou na televisão, passou na Globo, passou em alguns jornais aí. E ela vai contar esse testemunho para a gente de como a filha dela sobreviveu a esse atentado. Porque ela ficou internada, ficou bem mal, Mas ela passou aí por um procedimento que só Deus pode restaurar, pode dar a vitória. Então, irmã Eliane, o tempo é todo seu, fica à vontade, se apresente para nós e vamos lá contar esse testemunho, ok? Esteja à vontade. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês nessa noite maravilhosa. E falando para o irmão aí que achou que o Rio de Janeiro tá quente, não, tá frio, muito frio. É difícil o Rio de Janeiro ficar frio, mas nós estamos passando por uma onda de frio. Estou aqui com o meu remedinho da garganta, uma aguinha, aqui, ó. Porque não dá para ficar assim, não, porque está muito frio, ataca logo a garganta. E meu nome é Eliane Oliveira, como o nosso irmão já falou, moro no Rio de Janeiro, na cidade de São João de Meriti, Vila dos Teles, São João de Meriti, e eu estou aqui para contar o testemunho da vida da minha filha, Juliana Oliveira. Aí, corrigindo o irmão aí, ela é sargento da Marinha. Inclusive, essa semana, o Senhor abençoou que ela subiu mais um degrau na Marinha. Agora ela é segundo sargento da Marinha.
Amém. Amém. Pois é. Então, a minha filha, eu sou casada, com meu esposo é presbítero, o nome do meu esposo é José Nicanor, presbítero da igreja. Eu sirvo ao Senhor no Ministério ICR, Jardim Meriti, e o pastor Heber de Paulo, uma bênção. E nós servimos ao Senhor com muita alegria. E o Senhor me presenteou com 3 filhas abençoadas. São 3 filhas e mais um do coração, mais uma. Então, 2 netas. Eu posso dizer com muita alegria que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Deus tem me dado um ministério, um chamado para compor louvores, para adorar o Senhor. Canto, componho e vou fazendo a obra do Senhor do jeito que Ele tem colocado nas minhas mãos. O Espírito Santo vai me direcionando. Eu vou fazendo a obra do Senhor. Amém. E para começar esse testemunho, nós sabemos que para fazer a obra de Deus, do jeito que Ele chamou, com muita fúria, com muita raiva, querendo nos parar. Isso não é só com a minha vida, é com a vida daqueles que, com todos aqueles que se propõem a fazer a obra do Senhor com sinceridade. E aí nós nos vemos cercados pelas leis da Bíblia, que a Bíblia fala assim, que o Filho de Deus veio para desfazer todas as obras do diabo. É o diabo armando laço, preparando armadilhas, e o Senhor enviando anjos, como diz lá no Salmo 91, versículo 11, que é os seus anjos, ele dará ordem ao nosso respeito, para nos livrar, guardar em todos os nossos caminhos. Vejo Satanás preparando, e vejo Deus enviando anjos para nos livrar, para nos guardar, e para cortar o laço que o inferno tem armado contra as nossas vidas. E para começar o meu testemunho, é maravilhoso nós vermos e sabermos que Deus fala na terra. Deus tem usado seus profetas na terra, e a Bíblia nos fala que não acontece nada nas nossas vidas sem que antes Ele revele, antes Ele fale. Às vezes Ele fala usando um profeta, às vezes Ele fala usando um louvor, uma palavra, às vezes Ele fala falando através de um sonho, mas o Senhor está sempre nos avisando o que está para acontecer. E comigo não foi diferente. Antes de tudo acontecer com a minha filha Juliana, o Senhor trouxe uma profeta na minha casa, e a profeta falou, minha serva, o Senhor falando através da boca da profeta, minha serva, o inferno está preparando um laço para atingir um dos teus, porque o que ele quer é te parar. E ele sabe que tocando em um dos teus, ele te para. Faça um propósito, chama a sua família, faça um propósito comigo, porque eu vou cortar o laço. Foi essas palavras que o Senhor usou a profeta na minha casa para falar comigo. E naquela semana, reuni minha família, nós fizemos um propósito, um jejum, uma consagração, cantamos, oramos, e ali nós fizemos um propósito até o dia, depois nós tomamos o café da manhã, mas foi uma manhã linda em consagração com o Senhor. E no final o Senhor falou, eu recebi o propósito. Então eu já sabia que o Senhor tinha recebido o propósito, e eu já sabia que o Senhor falou, eu vou cortar o laço. Mas muitas das vezes nós vemos o Senhor falando, vou cortar o laço, vou desfazer, vou cortar. E muitas das vezes nós pensamos que não vai acontecer mais nada. Mas aí nós começamos a lembrar de Daniel. Foi dentro da cova que Deus deu o livramento. Nós nos lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi dentro da fornalha que o Senhor enviou o livramento. E comigo foi a mesma coisa. O Senhor permitiu o inferno se levantar, o inimigo preparar o laço. Mas no final, Deus reverteu a história todinha para que o nome dele seja glorificado. Amém. Foi assim lá no passado e é assim ainda hoje. Amém. No final, é vitória. Amém. É para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. E no dia 10 de agosto, a minha filha Juliana, ela tem 7 anos de casada e ela estava grávida do seu primeiro bebezinho. Ela estava com 4 meses de gravidez. E ela veio na minha casa passar o Dia dos Pais. Ela sempre vinha. Eu moro em Vilar dos Teles e ela mora no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá.
né, uma outra cidade distante da minha casa, Jacarepaguá. Então ela veio, era o esposo dela, passar o dia conosco, né, eu, as irmãs dela, meus outros genros, passar o Dia dos Pais junto com o meu esposo, né, Dia dos Pais. A gente sempre fez isso. E nós nos reunimos, né, para um almoço, um churrasco, para homenagear o Dia dos Pais aqui com meu esposo. E foi uma benção. Ela chegou sábado à tarde e ela chegou preparando a sobremesa do dia seguinte, muito animada, com a barriguinha dela já aparentando já os 4 meses, e animada porque ela já estava passando bem, que ela tinha passado muito mal os 3 primeiros meses, mas já estava assim, os sintomas dos primeiros meses já estavam se aliviando, e ela já estava muito bem. E ela estava muito animada. E ela passou o sábado à noite, dormiu aqui em casa. No domingo, preparamos o almoço, o churrasco. Ela preparou a sobremesa. E no domingo, à tarde, 3 horas da tarde, ela foi embora, porque ela faz parte do Ministério de Louvor da igreja dela. E ela foi embora com o esposo dela. E estava na minha casa também minha outra filha, Mariana, com o meu genro, Felipe. E estava também a mãe do Eleonai, a sogra da Juliana. Nós estávamos tudo aqui em casa, e quando eles foram, eles já saíram dando carona para todo mundo. Deu uma para Mariana, para o Felipe, e também ia deixar a mãe do Eleonai, no caso, a sogra da Juliana, em casa também. E aí, quando eles saíram de carro e foram deixar a Mariana e o Felipe, que eles saltaram do carro, um local assim, muito, de muito movimento, muito movimento. A Mariana e o Felipe saltaram do carro e veio 2 rapazes de moto no sentido ao contrário deles. Eles estavam indo, os rapazes vendo no sentido ao contrário. Quando esses 2 rapazes pararam, eles pararam na porta do carro do motorista e apontaram uma arma para dentro do carro. Apontaram uma arma e deram um tiro dentro do carro. E esse tiro atingiu a perna esquerda da minha filha. Atingiu a perna esquerda da minha filha, foi em cima da veia femoral o tiro que eles deram. A minha filha grávida, na mesma hora, a minha filha começou a falar. Eu fui atingida. O meu genro já foi saindo com o carro. Esses rapazes, eles não anunciaram o assalto, eles não falaram nada, simplesmente eles deram um tiro e foram embora. E a minha filha foi atingida ali com aquele tiro. A sogra dela que estava atrás dela, já foi segurando a cabeça dela, protegendo, e ali mesmo a minha filha perdeu os sentidos. E o local que aconteceu isso foi perto do batalhão de polícia, E perto do batalhão também tinha um hospital, que é o Hospital da Mulher, tem aqui o Hospital da Mulher. E aí o meu genro, ele teve assim uma graça de Deus, que ele pensou logo, vou levar para o Hospital da Mulher, que é bem perto. E ali mesmo ele já levou para o Hospital da Mulher. E quando eles chegaram ali naquele hospital, a minha filha foi socorrida imediatamente. E como eles viram que ela estava perdendo muito sangue, logo eles observaram que ela tinha levado um tiro na veia femoral, na veia da perna dela, na perna esquerda. E ela já tinha perdido os sentidos, e eles começaram a colocar sangue, porque ela estava perdendo muito sangue. Uma hemorragia muito forte, que não cessava. E eles começaram a colocar sangue na minha filha. Era eles colocando sangue e ela perdendo sangue, porque todos nós sabemos que a veia femoral é uma das veias mais importantes do nosso corpo. E qualquer coisa nessa veia, para a pessoa ser socorrida, entre 3 e 5 minutos, a morte é certa. Mas a minha filha foi socorrida ali naquele hospital. Um caso muito grave. E ali eles começaram a colocar sangue na minha filha, ela tem uma hemorragia muito forte, e aí eles conseguiram uma vaga no hospital que é muito grande, tem um suporte muito grande para emergência, que é o Hospital de Saracuruna. Eles conseguiram essa vaga e já levaram a minha filha para esse hospital. Isso foi no domingo, aconteceu isso no domingo, 3h20 da tarde, durante o dia, sol forte, durante o dia. E eu e meu esposo, nós estávamos em casa, nós não sabíamos nada que tinha acontecido. Era um domingo e nós estávamos já nos preparando para ir para o culto. Mas, antes de... Todas as vezes que a minha filha saía da minha casa, pelo fato dela morar um pouco mais longe do que as outras, eu sempre falava para ela, quando você chegar em casa, avisa que você já chegou. Fala, mãe, cheguei. Então, nós tínhamos já essa rotina.
Então, nesse dia, nesse domingo, ela não avisou nada. Eu mandava uma mensagem: oi, já chegou, tá tudo bem? E ela não respondia nada. E foi dando 5 horas, 6 horas, e eu ligando, perguntando, eu já estava aflita. Mesmo sem saber de nada, meu coração de mãe já estava aflito. E aí nós comecei a ligar, nada dela responder. E aí o que aconteceu? A minha filha Mariana, que tinha assistido tudo, ela entrou em contato comigo, ela me ligou. E ela falou: mãe, a Juliana e o Léo, que é o meu genro, eles sofreram uma tentativa de assalto. E nessa tentativa de assalto, eles deram um tiro, mas foi um tiro de raspão na perna. Não se preocupe, mãe, não fique nervosa, porque foi um tiro de raspão na perna. Foi essas palavras da minha filha. E mesmo ela falando que foi um tiro de raspão, o meu coração de mãe ficou muito aflito, muito aflito. Eu não conseguia assim, imaginar uma minha filha grávida de 4 meses tomando um tiro e indo para um hospital e sendo já transferida para um outro hospital. Então, para mim, ficou bem claro para mim naquela hora que era uma coisa grave e que naquele momento eu também sabia que eu não podia fazer nada, porque ela já estava no hospital de Saracuruna. E nesse momento já era, no domingo, já entre 6h30, 6h30 da tarde. E aí a minha filha Ana Paula, que é minha filha primogênita, ela já ficou sabendo de tudo e ela foi direto para o hospital de Saracuruna. E quando a minha filha chegou no hospital de Saracuruna, a ambulância estava chegando naquela hora com a minha filha Juliana também no hospital. E quando a minha filha chegou lá, quando a Ana Paula chegou lá, que a Juliana estava sendo atendida, os médicos já perguntaram logo quem é da família da Juliana Oliveira. E aí a minha filha se manifestou, a Ana Paula falou que era ela, que era a irmã, e aí os médicos falaram para ela: olha, nós vamos levar a Juliana para o centro cirúrgico, mas nós não vamos garantir nada. Foram essas palavras do médico. Nós não vamos garantir nada, porque o caso dela é muito grave, ela está aqui com a hemorragia muito forte e a pressão dela chegando a 0. Nós vamos entrar com ela na cirurgia, mas nós não garantimos nada. Meu Deus. E na mesma hora, a minha filha entrou em contato comigo e falou: mãe, a Juliana está indo para o centro cirúrgico agora. Irmãos, naquele momento, eu sabia que eu não podia ir no hospital e que eu não podia fazer nada pela minha filha. Mas nesse momento, a gente lembra do que diz a palavra: entra para o teu quarto, fala com o teu pai em secreto. E foi isso que eu fiz naquele momento. Amém. Eu entrei para o meu quarto, fechei a porta do meu quarto, e eu me lembrei do meu refúgio, da minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu me lembrei que somente Ele, o meu Deus, poderia fazer alguma coisa pela minha filha naquele momento, porque eu não podia ir lá naquele hospital e não podia fazer nada por ela. Mas eu coloquei o meu rosto no chão e comecei a clamar ao meu Deus, com a porta do meu quarto fechada. Amém. Eu falei: Senhor, eu estou aqui, minha filha está lá no hospital, eu não posso fazer nada por ela, mas o Senhor pode. Amém. Eu não posso ir lá, Senhor, mas o Senhor pode ir lá. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toma a frente daqueles médicos e opera a minha filha. Do jeito que a minha filha saiu da minha casa hoje, Jesus, traz a minha filha para mim de volta. Chorei, clamei ao Senhor. Esta foi a minha oração ao Senhor. E a gente não sabia, a nossa família não sabia, ninguém sabia que aquela cirurgia que a minha filha estava entrando naquele momento era uma cirurgia para amputar a perna esquerda da minha filha. Porque eles disseram: a única maneira que nós temos para combater essa hemorragia é amputando a perna dela. E aí a mídia também estava toda no hospital, porque quando a informação na delegacia chegou que é uma mulher, uma sargento grávida, a notícia se espalhou, a imprensa tomou uma proporção muito grande e a imprensa estava lá no hospital e querendo saber o que os médicos iam fazer.
E os médicos, antes de entrar no centro cirúrgico, os médicos já divulgaram um boletim, dizendo que a cirurgia seria para amputar a perna da minha filha, porque a minha filha estava num caso muito grave. E era a única maneira que eles tinham para combater aquela hemorragia que ela estava. E aí a imprensa já começou a divulgar o caso da sargento Juliana Oliveira, essa amputada a perna, já começaram a divulgar essa informação, porque os médicos falaram isso para eles. Mas o que os médicos não sabiam, o que a imprensa não sabia, é que eu estava no meu quarto, na hora da cirurgia, clamando ao meu Deus e falando: Senhor, do jeito que a minha filha saiu de casa, traga ela para mim de volta. Amém. Irmãos, no dia que a minha filha teve alta do hospital, ela ficou internada 13 dias. No dia que a minha filha teve alta do hospital, estávamos todos reunidos na enfermaria. Nós não sabíamos o que tinha acontecido no centro cirúrgico, mas o Senhor fez aquele médico que foi lá dar alta para minha filha, ele abrir a boca e contar o que aconteceu dentro do centro cirúrgico. E aquele médico falou para minha filha assim: Juliana, você sabia que nós íamos amputar a sua perna? Que a sua perna esquerda seria tirada na cirurgia? A minha filha, muito espantada, que ninguém sabia de nada, falou: não, doutor, eu não sabia. E ele falou para ela: olha, na hora que nós íamos começar o procedimento para amputar a sua perna, porque a hemorragia ela não cessava, a sua pressão ela estava lá embaixo e ela não subia. Quando nós íamos começar o procedimento, a hemorragia cessou e a pressão que estava lá embaixo, a pressão estabilizou. E aí, Juliana, nós não amputamos a sua perna e fizemos a cirurgia em você. Irmãos, naquela hora eu estava no cantinho da enfermaria, né, no cantinho sentada. Ali eu comecei a chorar e a glorificar o Senhor. Amém. Falei: Senhor, muito obrigado, porque Tu és fiel, Senhor. Do jeito que eu pedi, o Senhor fez. Eu falei: Senhor, traz a minha filha perfeita do jeito que ela saiu. No momento que eles iam começar a cirurgia, e o Senhor entrou no centro cirúrgico e operou a minha filha. Amém. A minha filha ficou 6 horas. A minha filha ficou 6 horas. A cirurgia dela durou 6 horas naquele momento. Mas quando ela saiu daquele centro cirúrgico, ela saiu dali entubada e respirando por aparelhos, mas estava com a sua perna. E foi levada para o CTI. Ela ficou no CTI, entubada, no CTI do Hospital de Saracuruna. Mas o hospital de lá do Marcelo Dias, o Hospital da Marinha, onde ela serve, estava lá para poder levar ela para o Hospital da Marinha. Mas eles não podiam levar naquele momento porque ela ainda estava em estado gravíssimo. E os médicos do Saracuruna não autorizaram levar ela para o Hospital da Marinha. Mas nós estávamos orando ao Senhor. E no dia seguinte, na segunda-feira, ninguém pôde ir para o hospital visitar minha filha, no hospital. Nós só ficávamos sabendo das notícias que eles iam passando nos boletins médicos. Mas todos os boletins médicos eram: o caso é gravíssimo, ela está em estado grave. As notícias na imprensa eram: a sargento Juliana perdeu a perna pelo fato da hemorragia. Era essa notícia, mas a gente não sabia de nada. Inclusive, nós começamos até a falar assim: que é isso? Como pode eles falar um negócio desse? Os médicos não falaram nada disso, nós vamos processar essa imprensa que está divulgando isso. Mas nós não sabíamos que era essa informação que eles tinham dos médicos logo no início. Mas, irmãos, na terça-feira, na minha casa, foi assim, um rebuliço. Muita gente, a família toda veio para minha casa, os parentes de fora, muita ligação, muita gente querendo saber por quê. Durante o domingo à noite, na segunda-feira durante o dia, os noticiários só falavam da minha filha Juliana, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser da Marinha, de estar grávida. Então, o fato tomou uma proporção muito grande aqui no Rio de Janeiro. E na terça-feira pela manhã, a imprensa veio toda aqui para minha casa. Muitos veículos de imprensa, muitos. Entrava um, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, e nós contando o que tinha acontecido. E foi bom, porque a minha filha precisava muito de sangue. O hospital começou a pedir para as pessoas irem fazer doação de sangue. E conforme a imprensa
ia divulgando que ela estava precisando de sangue, as pessoas comovidas, pessoas que a gente nunca viu, foram para o hospital de Saracuruna fazer a doação de sangue. Irmãos, foi um mover tão grande, que no hospital acabou o material para recolher sangue. Eles começaram a mandar as pessoas embora, porque não tinha mais como recolher sangue, de tantas pessoas que foram para doar sangue para minha filha. E aí eu glorifico ao Senhor, que além de ter sido abençoada, outras pessoas foram abençoadas também. Eles acabaram com o material de colher sangue, de tanta gente que foi, por causa da imprensa, né, que foi divulgando, e porque o caso chocou muito, chocou as pessoas, né? As pessoas se comoveram muito, tomou uma proporção muito grande, e aí houve isso, e aí minha filha foi recebendo sangue no hospital ali de Saracuruna, eles combateram a hemorragia desde a hora da cirurgia, já foi combatida já a hemorragia, graças a Deus. E aí, na terça-feira, eles liberaram para uma pessoa da família para visitar a minha filha. Ela estava no CTI e não podia muita gente ir olhar, bem visitá-la, né? Só podia uma pessoa visitar. E aí, naquele dia, irmãos, eu falei, né? Eu quero ver a minha filha. Eu falei para o meu genro, olha, eu quero visitar a minha filha. E aí o meu genro falou, tá bom, dona Helena, a senhora pode ir. A família foi toda para o hospital de Saracuruna, mas a única pessoa que pôde entrar, que foi autorizada a entrar, foi eu. Eu cheguei naquele hospital e quando eu fui entrando nos corredores do CTI, me falaram assim, olha, ela está entubada, está respirando por aparelhos, ela não vai saber que a senhora esteve lá, ela não vai te ver. A senhora quer ir assim mesmo? Eu quero ir assim mesmo, eu quero ir ver minha filha assim mesmo. Aí entrei na sala no CTI. É muito triste a gente ver uma pessoa entubada, respirando por aparelhos. É uma sensação muito ruim. Eu que tinha visto a minha filha sair de casa andando, perfeita, normal. Aí vou ver minha filha 2 dias depois nessa situação. Para mim foi muito doído, muito, muito. Quando eu entrei dentro daquela sala do CTI, que vi a minha filha, eu chorei muito, eu me emocionei muito. Eu sofri muito naquele momento. Eles me deram uma cadeirinha, eu sentei, me deram água para me acalmar. Eu me acalmei, porque minha filha estava com o rostinho bastante inchado por causa do soro, as mãos muito inchadas, amarradas, né? Um monte de aparelho ligado no corpo da minha filha. Olha, uma sensação horrível. Mas aí eu me acalmei, levantei e fui até onde a minha filha estava. E aí, irmãos, eu comecei a conversar com ela. E eu falei assim, comecei a passar a mão na testa dela. E falei, Juliana, a mamãe está aqui. Comecei a conversar com ela e passar a mão na testa dela. Bem baixinho no ouvido dela. Juliana, a mamãe está aqui. A mamãe veio te buscar para casa, Juliana. Eu vou te levar para casa. Juliana, você vai voltar para casa para você fazer aquela sobremesa gostosa que você fez no domingo. Irmãos, quando eu comecei a falar isso para minha filha, a minha filha não reagia, que não se mexia. Ela começou a mexer com os olhos. Eita. Ela começou a se mexer toda. E aí eu fiquei assustada. Aí eu pensei comigo, não houve nada, não sente nada, está sedada, entubada. Como que ela está me ouvindo? Eu falei assim, Juliana, se você estiver me ouvindo, minha filha, balança a cabeça. A minha filha balançou a cabeça. Ela estava me ouvindo. Oh, glória! Oh, glória! Amém. Aleluia, isso é glória. A minha filha estava me ouvindo. Aí a médica do CTI veio desesperada. Mãe, o que foi que você fez, mãe? Mãe, tem 2 dias que ela está aqui. 2 dias que ela não se mexe, mãe. 2 dias que ela não interage com a gente. E você começou a conversar com ela, mãe, ela está se mexendo, mãe. Mãe, isso é muito bom. Continua conversando com ela, mãe. Irmãos, os aparelhos todos apitando. Ela se mexendo, um rebuliço dentro daquele CTI. Os médicos vieram, começaram a mexer nos aparelhos, ela se mexendo. Irmãos, eu vi ali o Espírito Santo falando comigo. Tem vida. Tem vida. Amém. Eu fui para o lado da minha cama. Os médicos foram para um lado, eu fui para o outro. Eu levantei as minhas mãos para o céu. Eu falei, Jesus, leva a minha filha de volta para casa.
Tira minha filha dessa situação, Jesus. Falei, espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. A minha filha tu leva. Repreendi o espírito da morte em nome de Jesus naquele momento. Saí daquele CTI com os médicos com os olhos regalados, desesperados, sem entender o que tinha acontecido dentro daquele CTI. Cheguei do lado de fora, minha família estava toda lá. E eu falei, olha, ela está realmente entubada, ela está esperando por aparelhos, mas houve um reboliço lá, contei o que tinha acontecido. E eles ficaram assim, mas como é que pode? Eu falei, pois é, a minha filha vai sair de lá, a minha filha vai voltar para casa. Voltei para casa, meus irmãos. Quando eu voltei para casa, comecei a olhar meu celular, muitas mensagens. Muitas pessoas querendo saber como que a Juliana estava. A imprensa divulgando. E os vizinhos, a família, irmãos, aqui parou. De tantas pessoas querendo saber da minha filha. Eu abri meu celular, mas eu não conseguia responder para todo mundo, porque eram muitas mensagens, eram muitas pessoas mandando mensagens, eu não consegui. Então eu falei assim, eu vou fazer um vídeo, vou colocar esse vídeo nas redes sociais, e aí as pessoas que querem saber o estado da Juliana, eles vão, que já estão me acompanhando nas redes sociais, eles vão saber pelas redes sociais. Irmãos, e fui ali, comecei a gravar um vídeo, e aí comecei a contar a situação que ela estava, a situação que os médicos falaram, que estava em caso gravíssimo, comecei a contar e falei da reação dela quando eu estive lá, que ela começou a se mexer, eu comecei a contar isso no vídeo. Quando eu estou fazendo o vídeo, o Espírito Santo veio aqui no meu coração e falou, anuncia e convida o povo para o culto em ações de graça. E aí eu comecei a falar, olha, eu quero convidar todos vocês para o grande culto em ações de graça, porque a minha filha vai voltar para a casa dela, a minha filha vai voltar para a igreja dela, a minha filha vai voltar para a família dela. Eu quero convidar todos vocês porque nós vamos fazer um grande culto em ações de graça. E naquele mesmo vídeo, eu apontei para a câmera e falei, Satanás, mais uma vez você perdeu, porque a vitória é minha em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiz aquele vídeo, coloquei aquele vídeo nas redes sociais. E aí, irmãos, logo em seguida, começaram a me ligar, a perguntar como você pode anunciar um culto em ações de graça, convidar o povo para o culto em ações de graça, com a sua filha entubada, respirando por aparelhos. E as notícias que a gente ouve na televisão é que o caso dela é muito grave, é gravíssimo. Ai, irmãos, naquela hora, eu senti que eu não deveria responder. Eu senti que eu tinha que deixar o Senhor fazer e o Senhor falar, para que todos vissem a glória do Senhor Jesus. Amém. E naquela quarta-feira, isso foi terça, quando chegou na quarta-feira, a minha filha começou a estabilizar, eles viram que já poderiam transferir ela para o hospital da Marinha, no Marcílio Dias. E aí, na terça-feira mesmo, o bebê, que ela estava grávida de 4 meses, o bebê não resistiu à falta de sangue e o bebê faleceu ainda no ventre dela. Ela perdeu o bebê. E aí, na quarta-feira, ela foi transferida para o hospital do Marcílio Dias. E aí, nós fomos lá, a família foi lá, eles deixaram a gente entrar. Ela foi para o CTI, continuava entubada e respirando por aparelhos, e eles dizendo ainda que o caso dela era gravíssimo ainda. E aí, os médicos do CTI chamaram, né, a família, fizeram uma reunião com a família e começaram a falar o estado da Juliana. Aí começaram a falar, o estado dela é muito grave, porque ela perdeu muito sangue, ela vai ficar entubada por um tempo. E começou a falar, e no final o médico falou assim, eu quero preparar vocês para os procedimentos, caso ela venha a falecer. Eles nos prepararam para o falecimento da minha filha. E quando aquele médico ia falando aquilo, o meu coração queria se desesperar, mas no mesmo tempo eu me lembrava o que Jó disse, lá em Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar sobre essa terra. Amém. Era o médico falando sobre os procedimentos de morte, e eu falando no meu coração, o meu Redentor vive, e ele vai se levantar sobre essa terra. E aí, irmãos, no final de tudo, aquele médico falou,
nós temos que fazer o procedimento da retirada do bebê. Porque o bebê não resistiu, o bebê faleceu, nós temos que fazer o procedimento. Mas nós estamos esperando o melhor momento para fazermos a retirada do bebê. E ali nós vimos que os médicos, eles não sabiam o que eles iriam fazer para retirar o bebê, para retirar o feto. Porque a minha filha ela não podia entrar num trabalho de parto, ela não podia entrar numa cesariana, e o bebê não podia ficar ali muito tempo, porque poderia infeccionar dentro do corpo dela. Então, os médicos eles estavam numa situação muito difícil, porque qualquer procedimento que eles fizessem com ela ia piorar. Então, eles não sabiam o que fazer, mas nós estávamos orando, nós estávamos confiando no meu Redentor, que vive e reina para todos sempre. Na minha casa, era vigília, dava meia-noite, nós dobrávamos os nossos joelhos na sala, e nós clamávamos ao Senhor Jesus. Eu recebia muitas mensagens de muita gente, de fora, de longe, que mandava mensagem: olha, nós estamos fazendo corrente de oração, nós estamos indo no monte orar pela Juliana, nós estamos fazendo oração na igreja, relógio de oração na igreja pela Juliana. E essas orações, essas mensagens iam nos fortalecer, sabendo que todos estavam orando, e nós sabíamos que o Senhor estava ouvindo aquelas orações. Amém. E os médicos falaram com a gente que é quarta-feira, na quarta-feira, que eles tinham até sábado para fazer a retirada do bebê, porque o tempo máximo que eles tinham era até sábado, de quarta a sábado, para retirar o bebê. Mas não sabiam como que eles iriam fazer aquele procedimento. Mas, quando chegou no sábado, eles entraram, a equipe médica entrou no CTI para fazer a retirada do bebê. E minha filha não estava lá entubada. Eles entraram para fazer. Mas, irmãos, o que aqueles médicos não esperavam é que o nosso Deus ia entrar mais uma vez dentro do CTI. E Jesus entrou. Quando eles iam para fazer o procedimento de retirada do feto, eles viram que o próprio corpo da minha filha já tinha expelido o bebê. Eita. Sem um procedimento, sem um remédio, Amém. sem uma injeção. Ela estava lá, entubada, mas o feto já tinha saído do corpo dela. E aquele ali para os médicos foi um espanto muito grande, porque eles falaram que eles nunca viram isso. Mas o Senhor fez mais uma vez. Glória a Deus. Amém. Irmãos, e quando foi... Aí eles falaram assim, olha, ela já tem uma semana que está entubada, mas ela não pode ficar muito tempo. Nós vamos começar agora a fazer os exames no corpo dela, para a gente ver, porque os órgãos dela, pode ser que algum dos órgãos dela tenha sido atingido pela falta de sangue. Então, nós vamos fazer exames em todos os órgãos do corpo dela, para ver se algum órgão do corpo dela ficou com sequela. Aí, irmãos, eles começaram a fazer exames no corpo da minha filha. Aí foi no rins. O rins dela estava 100% funcionando. Examinaram o fígado, 100% funcionando. Coração, 100% funcionando. Todos os órgãos dela estavam 100% funcionando. E aí eles falaram assim, mas nós agora vamos fazer o exame no cérebro dela. Eletrocefalograma. Vamos fazer. Porque ela perdeu muito sangue e o cérebro não funciona sem sangue. E fizeram o exame no cérebro da minha filha. E quando chegou o resultado, 100% funcionando. E aí os médicos, eles não acreditaram. Eles não acreditaram e chamaram a gente, a família, e falou assim, olha, o resultado do cérebro dela deu 100%, mas nós não estamos acreditando nisso, porque ela perdeu praticamente o sangue todo do corpo dela nessa hemorragia. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir o exame para ver se realmente está 100% funcionando. E eles foram lá, fizeram o exame de novo, e estava 100% funcionando. Oh, glória a Jesus, a minha filha estava perfeita. O sangue que ela perdeu não trouxe sequela nenhuma para o corpo da minha filha. Glória a Jesus. Amém. Aí os médicos já começaram a diminuir a sedação, a estubar a minha filha.
E conforme eles iam tirando, ela ia voltando. Elas iam voltando. Aí eles falaram assim, olha, se ela continuar assim, ela está se recuperando muito rápido. Se ela continuar assim, nós vamos transferir ela já para a enfermaria. Aí, irmãos, eu fiz um vídeo. Saí do CTI, fiz um vídeo. E quando eu falei, gente, a minha filha, ela está melhorando. Os médicos já disseram que vão levar ela, vão transferir ela para a enfermaria. Ô, glória! Aí coloquei lá nas redes sociais. Mas eu não sabia que a imprensa estava infiltrada dentro das minhas redes sociais, me seguindo, porque eles não tinham informação do Hospital da Marinha, que eles são muito fechados quanto a isso. Mas eles foram lá, estavam lá me seguindo nas minhas redes sociais. Aí eu coloquei, minha filha está saindo, está melhorando, e ela vai para a enfermaria. Aí a imprensa, que já tinha divulgado, né, que ia perder a perna, que o caso era gravíssimo, né? A sentença para a imprensa, a sentença era de morte. E aí, quando eles viram eu falando isso, eles começaram a falar assim, olha, segundo a mãe da sargento, ela está melhorando, segundo a mãe da sargento. Quer dizer, era eu que estava falando, não eram os médicos. Eu senti eles estavam duvidando, eles estavam duvidando das palavras que eu estava falando. Porque as palavras que eu estava falando, eu falava assim, em nome de Jesus, eu falava nas minhas redes sociais. Em nome de Jesus, minha filha vai voltar para casa, ela está melhorando, e ela está indo para a enfermaria, e daqui a pouco minha filha vai estar em casa, em nome de Jesus. Então eles começaram a debochar do que eu estava falando. Mas eu quando vi aquela postagem, né, que eles fizeram lá, segunda mãe da sargento, eu falei, esse povo vai ver o meu Deus se levantar sobre essa terra. Esse povo vai conhecer o meu Deus. Esse povo vai saber que o Deus de Israel ainda é Deus nas nossas vidas. Amém. E aí eu comecei. Aí os médicos, ela ficou entubada 8 dias. Depois daqueles 8 dias, ela, quando voltou, ela voltou lúcida, perguntando pelo esposo dela, perguntando pela família, perguntando por tudo. Minha filha estava lúcida, estava muito bem. Aí os médicos já disseram, vamos levar ela para a enfermaria. Aí, irmãos, foi assim, um dia que ela foi para a enfermaria, eu dei glória dentro do corredor do hospital, eu marchei, eu falei em mistério, eu não quis nem saber onde que eu estava. Oh, glória! Foi tremendo, né? Quando eu vi minha filha saindo, indo para a enfermaria, e aí ela foi para a enfermaria, e na sexta-feira ela foi para a enfermaria. Aí, no sábado, de sexta para sábado, tinha que ficar um acompanhante com ela na enfermaria, né? E aí ela falou assim, mãe, lúcida, totalmente lúcida, mãe, quando a senhora vier para ficar comigo aqui de acompanhante, traz para mim, mãe, a escova, a prancha, a minha maquiagem, que eu estou muito feia aqui, mãe. Eu quero fazer meu cabelo, fazer maquiagem, porque eu não estou entendendo. Está vindo muita gente me visitar aqui, até o comandante-geral veio aqui me visitar, e porque ela estava entubada, ela não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Então, quando ela viu aquele mover, ela ficou assustada, né? Então, eu quero ver um mapa que Deus veio me visitar, e ela estava se recuperando muito rápido. E aí eu fui, levei a escova, levei tudo, na sexta-feira levei tudo, fiz o cabelo dela, ela tomou um banho, fez o cabelo. E aí no sábado de manhã, irmãos, no sábado de manhã, ela só tinha um dia que ela tinha Célia Maria. Na sexta-feira, ela saiu no sábado de manhã, quando nós estávamos lá conversando, aí chegou uma médica. A médica chegou, olhou para a Juliana sentada na cama, conversando normalmente, a médica ficou muito espantada. Aí a médica falou assim, você é a Juliana que nós operamos lá no Saracuruna. Aí a Juliana falou, sou eu sim. Você é a Juliana que nós operamos lá no Saracuruna. Ela falou, sou eu. Ela falou assim, mas o doutor que te operou mandou eu vim aqui te ver. E ele disse que você estava acordando agora, que você estava toda molinha ainda, com muita sedação, mas eu também que você está sentada, conversando. É você mesma, a Juliana, que eu operei na Saracuruna? Ela falou, sou eu sim, doutora, sou eu mesmo, doutora. Irmãos, a doutora ficou muito assustada, muito, porque ela
Não, ela não identificava a Juliana como aquela Juliana que estava prestes à morte daquele outro hospital. Ela ficou desesperada, irmãos. Ela saiu de porta fora, ela nem se despediu da gente. Foi embora, mulher. Desesperada. Irmãos, ela falou que o médico que operou a Juliana estava num congresso e não podia ir. Mas, algumas horas depois, aquele médico que estava num congresso, ele entrou desesperado na sala. Agora foi ele. Ele entrou desesperado. E ele falou, Juliana, você está bem, Juliana? Ela disse, eu estou bem, doutor. Você está se alimentando? Estou. Você está indo no banheiro? Estou. Aí ele falou, Juliana, eu vou assinar sua alta agora, porque aqui é lugar de doente. Aqui não é lugar de quem está bom, não, Juliana. Ai, irmãos, 13 dias depois, Amém. A minha filha teve alta do hospital. Eu fui para o banheiro do hospital, correndo, fiz um vídeo de novo. Eu falei, igreja, vocês não sabem, a minha filha está tendo alta hoje, está indo para a casa dela, a minha filha, o médico deu alta para minha filha, está indo para casa, glória, porque eu fiquei todo surpreso, né? Muito rápido a alta dela. Falei, ela está indo alta agora, está indo para casa, glória a Jesus. Botei lá nas redes sociais. E aí, irmãos, era sábado de noite. Aí meu genro preparou o carro para levar ela para casa. Quando nós estamos saindo da porta do hospital do Marcílio Dias, quem está lá na porta do hospital? A imprensa, que estava lá toda infiltrada dentro das minhas redes sociais. Aí o meu genro falou assim, a Juliana está muito cansada, vamos dar entrevista não? Eu falei, não, vamos dar sim. Para aí, Léo. Falei, Léo, quem espalhou a tragédia agora vai ter que espalhar o milagre. Aí a minha filha falou, aí parou o carro, a minha filha falou, eles perguntaram, aí minha filha entrou ao vivo no RJTV, na TV Globo aqui do Rio de Janeiro, ao vivo, está lá nas minhas redes sociais. Ela falando, eu sou um milagre, eu não tenho nada para reclamar, eu só quero agradecer a Deus por mais uma vez me dar uma chance de sobreviver, agradecendo ao Senhor ao vivo, em plena rede de televisão. Isso aí eu vi a glória de Deus. E logo em seguida, a TV Record também chamou para fazer uma entrevista e eles foram na casa dela fazer a entrevista logo na mesma semana. E ela deu entrevista também, e ali o nome do Senhor foi glorificado para todos verem o que o Senhor Jesus fez. E hoje, amém, a minha filha está na casa dela, está com o esposo dela, está feliz da vida, agradecendo ao Senhor por esse grande milagre, por esse grande livramento. A pessoa que fez isso, foi uma tentativa de assalto. Com 15 dias, a pessoa foi presa, já estava respondendo na justiça pelo que fez, e nós entregamos nas mãos do Senhor e a justiça, porque nós temos justiça na terra para isso. E a minha filha também, essa semana agora, quarta-feira, ela foi levada a segundo sargento da Marinha, recebeu lá subiu mais um degrau, né? Para a glória de Deus e para a vergonha e derrota de Satanás. E nós estamos de pé. Desde quando aconteceu isso? Eu já saía para adorar o nome do Senhor Jesus. E depois disso, dobrou as agendas. Porque agora eu vou cantar e testemunhar o que o Senhor Jesus fez. Se Satanás estava preocupado, porque eu estava dando trabalho para ele, dobrou a preocupação dele. Porque eu estou dando muito mais trabalho para ele agora. Porque o nome do Senhor está sendo glorificado através das nossas vidas. E esse é o meu testemunho de milagre para a glória de Deus. Quanto tempo, irmã? Quanto tempo aconteceu isso, irmã? Dela ter sido baleada? Olha, quanto tempo foi no dia 10 de agosto do ano passado. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Foram 10 meses. Agora em junho. Irmã, 10 meses. Irmã, ela teve alguma sequela? Nenhuma. Inclusive uma maratona, mês passado, na Marinha, ela participou da maratona. Mandei até a foto para o irmão.
Eu vi as fotos, né? Ela na maratona, por 10 meses, 10 meses, você ser atingido nessa veia femoral, que é uma veia grave mesmo, né? Foi uma recuperação muito rápida, né? Muito rápida. Porque essa veia que a irmã falou é uma veia muito grave mesmo no nosso corpo, né? Ela dá uma hemorragia assim, se a pessoa não cuidar, já era, né? E a recuperação é muito lenta. E ela tem uma recuperação muito rápida, né? Então, é um milagre de Deus mesmo, né? E quando ela foi baleada, ela era terceiro sargento e agora foi promovida para segundo sargento, é isso? Isso mesmo. Olha aqui. Isso mesmo, agora é segunda sargento agora. Que bacana, né? E logo vai ser primeiro sargento, depois segundo tenente, aí vai, né? Isso, se Deus quiser. Aí a gente... Precisa trazer a Juliana aí para passar para nós essa receita que a senhora falou dela aí, da sobremesa. Eu fiquei curioso. Pois é. Olha, irmão, que sobremesa gostosa. E ela não fez ainda, depois não fez mais. Ela está defendendo isso também. Vou falar com ela, para ela repetir aí, que ela gosta dos dotes culinários de vez em quando. Ela dá umas... Nas festas de final de ano, ela sempre faz a sobremesa para a gente aqui. Ela gosta. E dessa vez ela fez, né? Foi muito bom e ficou marcado, né? Porque foi uma sobremesa que ela fez, a gente gostou muito. E quase que a gente não pode repetir essa receita, né? Porque os planos do inferno era um plano realmente para acabar com a vida da Juliana, né? Para acabar com a nossa alegria e para acabar com o meu ministério, né? Porque a gente que é mãe, pode tocar no que for, irmão, mas toca no nosso filho, irmão. Que Sandra, que bom. É verdade. Viu? Toca no filho nosso, irmão, que a gente perde o chão. Entendeu? Quem é mãe sabe o que eu estou falando, que vai nos assistir, sabe o que eu estou falando, porque a dor de perder um filho é uma dor que só uma mãe pode sentir. Então, quando eu me vi naquela situação, prestes a perder a minha filha, e sabendo que Satanás já tinha me ameaçado, eu sabia que eu não podia dar bandeira branca para Satanás, eu não podia baixar a cabeça. Eu passava a madrugada chorando, clamando ao Senhor, mas de manhã tomava meu banho, tomava o meu café, falava com Jesus e ia para o hospital visitar minha filha no CTI. Eu ia todo dia eu orava e eu repetia o espírito da morte no ouvido dela, todos os dias. Tem um louvor que eu fiz esse louvor, antes de acontecer tudo isso, e quando ela estava lá entubada, eu lembrei e cantei para ela. Vou cantar um pedacinho aqui, olha, vê se eu lembro. Reaja, você chegou até aqui. Reaja, não pare, não é o fim. Reaja, olhe para frente para ver que a tua vitória é logo ali. Olhe o quanto já andou, quantas lágrimas chorou, quantas vezes já caiu e o teu Deus te levantou. Você não pode parar, eu sou o Espírito Santo e vim te ajudar. Reaja. Amém. Eu cantava esse louvor para ela. E ela depois falou, mãe, eu lembro da senhora cantando no meu ouvido. Reaja. Você chegou até aqui, reaja. Mas é engraçado que ela fala, as outras pessoas foram lá, oraram, botaram louvor para ela ouvir. Ela não ouvia, ela não lembrava. Mas tudo que eu fazia por ela, que eu cantava, que eu orava no ouvido dela, tudo isso ela lembra de tudinho. Amém. Eu creio que é o poder da mãe, né? A força da mãe, né? Eu creio que é isso, né? A ligação. Porque a mãe, inclusive eu quero até deixar aqui uma mensagem para as mães, porque a mãe ela tem uma ligação muito forte com o filho. Se o filho estiver nas drogas, estiver perdido, não desista do seu filho. Não desista, porque você é mãe, você tem um poder muito grande no mundo espiritual sobre a vida do seu filho.
para o seu filho reagir, levantar e ficar de pé, depende muito da oração e do clamor da oração e da mãe não desistir. Não desista. Por mais que esteja no CTI do pecado, por mais que esteja no CTI das drogas, por mais que as pessoas falem assim, não tem jeito, vai morrer. Por mais que cheguem notícias ruins, a mãe vai lá, clama, repreende em nome de Jesus. E Jesus opera, porque a mãe, Deus deu um poder muito grande no mundo espiritual, na vida da mãe para os filhos. Hein? Oi, irmã, quanto tempo que ela está na Marinha? Tem 10 anos. 10 anos? Tem mais, né? Eu creio que tem mais de 10 anos, irmão. O tempo assim certinho, eu não sei não, mas eu creio que tem mais de 10 anos. Né? Porque ela ficou muito tempo na escola, depois, eu acho que tem mais de 10 anos, eu não sei o tempo certo, não, mas tem mais de 10 anos. Que bacana, né? Tem muito tempo que ela está lá. Bacana ver policial feminino assim, marinheira, né? Atuando, tudo, né? E é jovem ainda, né? É jovem. E aconteceu uma tragédia dessa, a gente sabe que Deus faz milagre mesmo. Quando a irmã começou a contar lá do hospital, que a irmã começou a orar, eu lembrei de um filme na minha mente aqui, Sim. Operação, o Milagre da Fé, aquele menino que caiu no gelo, sabe? O menino eu vi, já vi esse filme. E a mãe começou a orar, o menino se reabilitou e tal. Veio na minha mente igualzinho, assim, sabe? Verdade, irmão. Deixa eu ver, e aquele ali parece que foi uma história realmente que aconteceu, né? Foi um fato verídico também que aconteceu ali, né? Exatamente. Aconteceu. Né? E com a minha filha também, porque, assim, eu creio, irmãos, que naquele momento ali que ela estava ali 2 dias sem reagir, eu creio que os médicos já estavam achando que tinha dado algum dano no cérebro dela. Porque, pelo espanto daquela médica, ela disse, mãe, o que você fez? Nós estamos 2 dias tentando, e a gente não conseguiu. Entendeu? Eles já iam imaginando, pensando, ou talvez já iam fazer teste, porque eles já estavam achando que tinha dado algum dano, tinha alguma coisa no cérebro da minha filha. Mas quando ela começou a reagir, ela ficou... Irmãos, eu não esqueço a fisionomia daquela médica. O espanto que ela ficou. Continua a mãe conversando com ela, porque isso é muito bom. Mudou a chave, virou a chave ali dentro daquele CTI naquele momento. Entendeu? Então, assim, o Espírito do Senhor falou para mim, tem vida aí. Enquanto eles já estão achando que a minha filha não ia sair daquela situação, o Espírito de Deus vem falando para mim, tem vida aí. Entendeu? Então, eu creio que se existir alguma coisa no mundo espiritual naquele momento, o Senhor entrou dentro daquele CTI naquele momento, restaurou a vida da minha filha, restaurou o cérebro da minha filha para ela reagir, ouvir a minha voz, e a minha filha, a partir daquele momento, ela já pode ser transferida e aí ela melhorando. Eu creio que o Senhor começou a agir desde o primeiro momento, dando livramento para minha filha. Mas, assim, os 13 dias foram 13 dias de milagre. 13 dias que ela ficou internada. Foram 13 dias nós estávamos vendo a mão do poderoso Deus atuando naquele lugar na vida da minha filha. E hoje ela está aí, para a glória de Deus, cantando no Ministério de Louvor, está na casa dela. De vez em quando vem aqui me visitar minha família, meu esposo, e sorrindo, alegre, sem sequela. Falou que vai ficar grávida de novo, o bebezinho dela, ela vai ter o bebezinho dela de novo, se Deus quiser. Amém. Então, nós só temos motivos para agradecer ao Senhor. Aí, questionar porque o bebê morreu, eu não posso questionar, porque essa foi a vontade do Senhor. Se o Senhor quisesse, o bebê estava aí. Né? Assim como ele preservou a vida da minha filha, poderia preservar a vida do bebê também. Mas essa foi a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Estamos nós para questionar a vontade de Deus. E eu creio que minha filha vai ter outros bebês aí, para o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Eu confesso, irmão, que naquele momento em que a senhora disse que os médicos não sabiam como iam retirar a criança, né? Da ventre dela, a senhora falou de uma forma assim, que no momento que os médicos entraram lá naquela CTI, né,
aconteceu um milagre. Sinceramente, eu achei que o nenê tinha voltado Eu a pensei viver. também. Da forma como a irmã falou, a gente estava naquela expectativa, né? Assim, Aham, nossa, a gente sabe que para, né, Deus é é possível, Deus pode verdade, fazer então. isso, né? Mas a gente estava naquela expectativa, que no momento, na hora que os médicos entraram ali dentro, eu falei, o nenê voltou, né? Mas, né, Deus É verdade, resolveu, né, recolher ele antes. É aquele negócio, é porque se desse, se fosse se Deus quisesse, Deus poderia não deixar o bebê perder a vida, né? Sim, com Saía certeza. dali, já ia para a incubadora, né? Mesmo com 4 meses, né? Mesmo com a minha filha Isso. fraquinha. Mas o Senhor não permitiu. A gente não entende o porquê, mas Ele não permitiu. Mas só da minha filha, ela expeliu o bebê, sem precisar fazer nenhum Sim. procedimento dos médicos. Isso aí foi tremendo, porque eles não esperavam por isso. Eles não esperavam como que eles iam fazer aquilo ali. Mas Mas Deus o fez. médico já estava lá antes, bem antes deles. Oh, Irmã, chegou de primeira. nenhum desses Oi? médicos, se converteu, porque é tanto milagre que a pois é. Juliana passou que é impossível eles não verem Jesus nisso, né? No dia, nós fizemos o culto em ações de graça, né? No dia do culto em ações de graça, o médico que fez a cirurgia nela. E outra coisa que eu esqueci de contar, que no dia que aconteceu isso, ela foi levada para o hospital de Saracuruna. Nesse dia tinha um médico, e a especialidade do médico era cirurgião vascular. No hospital de Saracuruna não tinha, mas nesse dia esse médico estava lá. E esse médico é um médico também da Marinha. Ele é da Marinha, mas estava no hospital de Saracuruna nesse dia. E quando a minha filha chegou, foi esse médico que fez a cirurgia na minha filha. Então, esse médico, a gente viu que foi assim uma coisa de Deus mesmo. Esse médico está lá naquele momento, no lugar certo, na hora certa, que minha filha chegou. E no dia do culto em ações de graça, o médico que fez a cirurgia, ele mandou um vídeo para a gente, nós colocamos na tela lá da igreja. No culto de ações de graça, a igreja estava cheia, os irmãos foram, foi uma bênção o culto de ações de graça. Aí ela mesma testemunhou, foi lindo demais, a Juliana testemunhou. E o médico falou assim, olha, o que aconteceu com a Juliana foi um milagre. O próprio médico falou isso, irmão, na tela, todo mundo vendo. O que aconteceu com a Juliana foi um milagre. E eles mesmos, lá no hospital, eles mesmos falam que a Juliana é um milagre, né? Ela voltou a trabalhar no mesmo hospital, a mesma equipe que fez a cirurgia nela, que cuidou dela, ela convive com eles lá no hospital. E eles falam, né, que a Juliana é um milagre, porque a maneira que ela se recuperou, o que aconteceu, não é normal. É só Deus mesmo para fazer essas coisas. Amém. Glória a Jesus. E a irmã só tem ela de aí. filha, irmã? Só tem ela de filha? Filho? Não, filha? tenho 4. Tem mais filhos? Eu tenho 4 filhas, tenho 3 filhas e mais uma do coração, são 4. 4 filhas. 4 filhas? Bênçãos que Jesus me deu. 4 filhas. Uhum. E eu criei as minhas filhas na igreja, desde pequena, minhas filhas já começaram a dar glória a Jesus desde o berço. Nunca se desviaram, nenhuma delas. Dando glória a Deus, e casaram com homens de Deus também, todos eles são crentes, meus genros, todo mundo dando Amém. glória a Deus, todo mundo servindo ao Senhor com alegria. E é isso, tenho 2 netas, e aí a família vai crescendo, e todo mundo no caminho do Senhor Jesus. Amém. E a gente sabe que o inferno fica com raiva disso, né? Fica querendo atrapalhar, minar nas coisas que o Senhor tem feito. Mas há poder no sangue de Jesus, estamos cobertos, blindados pelo sangue do Senhor Jesus. Como Amém. diz ali em Êxodo 12, 13. E o sangue vai ficar na porta. Quando o destruidor chegar, que é a marca do sangue, aonde tiver a marca do sangue, ele não toca, ele não entra e ele não destrói. É a marca do sangue de Jesus nas nossas vidas. Ele até tenta, mas quando ele chega na porta da nossa casa, ele vê a marca do sangue e ele tem que bater em retirada em nome de Jesus. Amém. Passa batido. Só um Amém. comentário aqui. Nós tivemos um
vou comentar com a irmã Eliane. Nós tivemos um podcast aqui, acho que umas 2 semanas, não foi, gente? Com a Marcela, que foi um testemunho assim, muito comovente para a gente, onde ela relata que perdeu 2 filhos pequenos, né, por conta de doenças, né? E nós ficamos aqui bem arrasados, né? Então, são histórias que a gente ouve de uma mãe que perdeu 2 filhos e agora uma outra mãe que a filha voltou à vida, né? São histórias totalmente, né, que mexe com a gente mesmo, né? Mexe com a gente. É uma alegria a gente ver a irmã falando, a irmã contando esse testemunho da Juliana. Vou até deixar um recado para aqui. Ó, Juliana, Deus abençoe tua vida aí, tá bom? Continua firme no caminho do Senhor. Você é um milagre de Deus, você é uma bênção. Que Deus continue a operar na sua vida poderosamente. E eu tenho certeza que Deus tem grandes obras para a tua vida, Juliana. Que Deus abençoe muito você, viu? Amém. Ela vai assistir. Irmã, a irmã falou agora há pouco que o diabo ficou furioso com tudo isso, né? Então, nós vamos deixar ele um pouco mais furioso. Eu vou pedir para a irmã que a irmã deixe o contato da irmã para quem quiser entrar em contato, para cantar, que a irmã canta muito bem, né? E também para contar um testemunho. Quem quiser entrar em contato com a irmã, como é que faz? Olha, é só entrar nas minhas redes sociais, aí meu Instagram tá como cantora Eliane Oliveira, no meu Facebook também, cantora Eliane Oliveira, tem o meu canal no YouTube também, tá, cantora Eliane Oliveira, é só no YouTube colocar o nome de algum louvor meu, tipo assim, Eliane Oliveira, Mulher com Compromisso, que é o nome de um louvor que eu tenho, que aí chega rapidinho na minha página, porque tem uma outra cantora com um nome muito parecido, que as pessoas se confundem e termina não achando a minha página. Mas eu coloco Eliane Oliveira, Mulher com Compromisso, ou Soldado Valente, ou Blindagem no Sangue, que é fácil de me achar. E os meus contatos aqui do Rio de Janeiro é o 21 97974 4784. E é isso aí. Pode chamar que eu vou aí dar glória a Deus, testemunhar e fazer o diabo agora ter um ataque dos nervos, né, irmão? Se lascar. Ele já estava nervoso, agora ele vai ter um ataque dos nervos agora. E a gente não pode parar. Estamos aí fazendo a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Para isso ele nos chamou, como soldado valente, né? Amém. Revestindo das armaduras espirituais. A gente coloca as armaduras espirituais e vamos embora. Tá certo. Irmã, muito obrigado mesmo por sua participação, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer enorme ouvir você contar a história da Juliana, entendeu? Foi uma bênção muito grande ver o milagre que Deus operou na vida dela. Realmente a gente sente, quando você começa a contar, a gente sente assim uma explosão, né? Um milagre mesmo, que foi um milagre verdadeiro mesmo, que Deus operou na vida da Juliana, né? Seria muito legal se a Juliana entrasse aqui com a gente agora e falasse assim: oi, eu estou aqui, ó. Tá, né? Seria muito bacana, né? Mas a gente sabe que devido a compromissos não tem como e tal. Mas foi muito bom. Ela mora um pouquinho longe, então, foi muito bom ouvir a história que você contou da sua filha. Realmente a gente percebe que você, a sua família, é uma grande bênção e que vocês continuem sempre assim. Amém? Vocês continuem sempre nos caminhos do Senhor, buscando a Deus, levando a palavra de Deus, a irmã cantando com a sua voz aí poderosa. Né? Amém, obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. Viu? Amém. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. E ela mandou um vídeo aí, depois você coloca aí, se Deus quiser, no vídeo aí. Isso. Ela falando que ela está bem. Ela está muito bem. Graças a Deus. Minha filha está aí perfeita para dar glória a Jesus aí. Muito obrigada a vocês aí do canal, esse projeto que Deus colocou nas mãos de vocês, que vocês continuem sendo vasos de bênção aí, que através desse podcast muitas pessoas venham se render aos pés do Senhor Jesus, muitas pessoas venham ser curadas, e o Senhor possa alcançar vidas através da vida de vocês. Pode parecer um trabalho pequeno, simples, mas é um trabalho que o nome do Senhor tem sido e vai ser muito mais glorificado. Vocês estão aí combatendo
as obras do inferno aí com a voz de vocês, com o trabalho de vocês, e creiam que vai ter muitos frutos, vocês vão ouvir muitos testemunhos de pessoas que voltaram para Jesus através da vida de vocês, através dos testemunhos que vocês têm colocado aí nos canais. Que Deus continue abençoando a todos vocês aí. Amém. Obrigado. Foi um prazer ter a irmã aqui conosco. E a irmã canta muito bem, viu? A irmã canta muito bem. Amém, amém. Queremos agradecer a irmã, agradecer a Juliana, né? E é que o nosso canal não é pequeno, não, porque a Globo foi entrevistar a Juliana, a Record foi entrevistar a Juliana, mas a história dela inteira foi contada aqui nos Velhinhos, né? E nós tivemos a honra de entrevistar a mãe da Juliana. Então, agradecemos, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí, obrigado pela oportunidade. Okay. Amém, minha querida. Amém. Amém. Ok, gente. Então, nessa hora, nós agradecemos você por sua disponibilidade de assistir mais um testemunho. Você que ouviu essa história, né? Que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E eu tenho certeza que essa história pode abençoar muita vida, porque é uma história de milagre. Ok? Irmã Liana, muito obrigado. Que Deus abençoe. Foi um prazer enorme, ok? Deus abençoe. Amém. Mesmo. Eu agradeço. Nós encerramos aqui mais um podcast, velhinhos. Nem tanto. Valeu, gente.